Ouvintes da Difusora, bom dia, bom sábado, bom domingo. Hoje, no quadro da Personalidade da Semana, nosso convidado é o senhor Comercindo Vicini, do distrito de Porto Mendes, morador na linha Santos Dumont, desde 1964. Muito boa tarde ou muito bom dia, senhor Comercindo. Satisfação em recebê-lo aqui. Seu Comercindo, o senhor veio quando para Marechal Rondon, para Porto Mendes? 1963. 63. O senhor veio solteiro para... Não, daí eu tinha casado. Casei aqui na igreja aqui. Eu fui morar para lá um ano, lá junto com meus pais lá. Casado? Casado, morei um ano lá em Ampere, depois me mudei em 63, eu me mudei aqui. Ah, tá. O senhor, a sua família, os seus pais mudaram do Rio Grande do Sul para o sul do Paraná, para Ibituruna, né? Tá. Por que eles se mudaram para Ibituruna? Foi esse doutor Gaia, né, que fez muita propaganda dessa Santa Bárbara. Sim. Era tudo sertão, não sei como é que os tios lá venderam tudo lá, porque o falecido nono Vicini, ele tinha vindo da Itália. Certo. O governo tinha dado 90 arqueiros de terra ali, em Veranópolis, né? Certo. E de lá eles emigraram ali atrás desse médico ali, e esse médico ali, ele viu que era muita madeira, muito pinheiro em buia, e ele comprou, não se sabe quantos mil arqueiros de terra. Certo. E daí ele começou a fazer propaganda dessa Santa Bárbara e começou a levar o pessoal para lá. E os meus tios lá, um tio meu foi para lá junto, né, para ver essas terras ali. Ele se agradou e falou para o falecido pai, eram só os dois que estavam na família velha ali, né? Sim. E daí ele disse, vamos para Santa Bárbara, vamos numa terra nova. Até o falecido pai não queria, porque eles tinham uma morada bonita, 90 arqueiros de terra, né, que o falecido nono tinha herdado, né, quando vieram da imigração. Né? Lá em Veranópolis. Em Veranópolis. E daí o outro, vamos para lá. Daí se mandaram para lá. Só que de União da Vitória para lá não tinha estrada. Certo. Daí se carregaram lá, eles tinham 2 carroças, tinha 14, 15 mulas, para levar lá da Bituruna, né? E quando chegaram aí a União da Vitória, vieram só de trem, né? Eu disse, olha, pode ir até Porto Vitória, que tem uma lancha que pode carregar essa traia ali que descarregaram do trem, né, até Porto Vitória, vai pelo rio. Só que lá para baixo não é navegar. Daí deixaram lá toda aquela mudança lá, a falecida mãe disse que perderam quase tudo. E não tinha estrada, nem uma carroça não passava, só a cavalo e a pé. Era uma picada, então. Uma picada até essa Santa Bárbara, né, que é Bituruna, né? Santa Bárbara era naquela época, depois foi mudado o nome para Bituruna. Quando foi passado o município, foi passado o nome de Bituruna. Então diz que levaram lá os turmeiros, bandido que saía lá do Rio Grande, ele dava escapula e trabalhava tudo lá na de Bituruna, fazia estrada até a União da Vitória. Diz que a maioria, o bandido que estava no Rio Grande, lá não ponhava na cadeia, o delegado falava, te dou escapula, troca de nome e vai para Santa Bárbara, vai para Paraná. Troca de nome, ninguém ia mais atrás, né? Então lá diz que tinha tudo aquela que fazia a estrada, era só bandido. Só bandido na região de Bituruna. Tá, o senhor nasceu em Bituruna mesmo? Bituruna, tá. Como que era o nome do seu pai? João Batista Vicini. Nós estávamos conversando antes, o senhor me confirmou que seu bisnono ou nono que vieram da Itália, né? Giuseppe Vicini, né? E que vieram lá de Torricella del Pizzo, da região de Cremona, né? Era cremonese. Sim. Falava o dialeto cremonese em casa? Sim, entre eles veio, mas só que nós não pegamos mais, né, o italiano mais divulgado, assim, que nem ele não dava de entender tanto, né? Certo. Me diga uma coisa, o senhor está me contando que de Bituruna... aliás, eu quero só fazer um esclarecimento, o senhor vai me confirmar isso. O nome Bituruna, na verdade, é Ibituruna, que é o nome dos índios que habitavam a região ali de Santa Bárbara, que depois, quando foi transformado em município, pegou o nome de Bituruna, mas o nome da tribo era Ibituruna, né? Ibituruna, era o nome da tribo do índio, né? Que morava ali, que habitava na região do município de Ibituruna, né? O senhor me contou que os seus pais depois emigraram de Bituruna para Ampere, aí no sudoeste do Paraná. Venderam lá as terras e fomos morar em Ampere.
Lá, era aquela terra não tinha documento, né? Era, certo. comprava aquele sítio, né? Que foi, essa terra foi tirada da Argentina, né? Certo. Naquela época, o general Osório, que desmembrou essa terra da Argentina lá e disse que cada um que era agricultor que ia servir tinha o direito de uma colônia de terra lá. Só que o governo brasileiro não escriturou essa terra, ficou assim em vão. E quando nós viemos para cá, os dois irmãos nós viemos para cá, lá começou a dar uma revolta, né? Tinha entrado o Lupião, que era o governador do Paraná, ele era o chefe dessa Citra ali, essa Citra, companhia. sim. E começaram a matar os colonos lá, entrar lá e cobrar a terra lá, assim, com papel, pinharam um cartório falso ali em Beltrão, né? E lá começaram a cobrar. Às vezes não tinha lá, eles tiravam boi, uma vaca que tinha lá, às vezes uma vaca para dar leite para as crianças, eles pegavam e tiravam a vaca, porque não tinha dinheiro para pagar, né? Toda a gente que entraram assim a grito, né? Sem nada. Certo. Então levaram tudo aquele gado lá, eles tinham uma fazenda ali em Beltrão e pegavam aquele gado e depois começaram a matar tanta gente, né? Então os colonos começaram a se revoltar. Quando eles passavam de carro, eles derrubavam um pau e começaram a matar eles também. Deu muita morte ali com essa terra, né? Essa região de Ampere ali? É tudo, Beltrão, toda essa terra ali era tudo assim. Os outros lugares tinham Santa Isabel, Realeza, Santo Antônio, ali Santo era Antônio. também. E quando nós viemos morar para cá, daí o exército, por conta para o exército medir as terras, né? Não, como era a gente só que ergou, né? Daí veio o exército mesmo medir as terras. Mas como não dava para medir uma colônia, que era só sítio, né? Começou a dar encrenca lá. Então eles começaram a medir como estava a terra. Era um arqueiro, era 2, era 10. Então eles mediam assim para ninguém perder a casa ou perder alguma coisa, né? Então eles conseguiram medir assim. Então deram um título, né? Fizeram medir, o exército deu e deu um título a cada um. Depois ele disse, quando querer vender, vocês entregam o título e sai a escritura, né? Então ainda ele tem algum lá que não venderam, tem o título ainda. Lá em Ampere? É. Mas seus pais também vieram para Marechal Rondon ou ficaram lá em Ampere? Não, eles moraram ali em Ampere, ficou o piá mais novo, ficou junto lá. Né? Ficou cuidando deles, ficou né? Ficou cuidando dele lá, eles moraram ali. Né? São em quantos irmãos? Somos em 8. 8 irmãos? 8 irmãos, homem e 2 moças. São 10 então ao total. E todos morando aqui para Marechal Rondon? Não, temos só 2. Só 2? Temos só 2, mas meu irmão casou aqui com uma mulher, mas era meia professora, e ela quis mudar para Curitiba. Daí faz anos que venderam, acho que uns 30 anos mais, venderam, foram morar em Curitiba. Daí eu fiquei sozinho. O senhor é sozinho. E os outros irmãos estão para onde? Os outros irmãos estavam tudo lá em Ampere. Tudo em Ampere. Mas já tem 4 de falecido. Já falecido. A turma ficou pequena, então? A família ficou pequena, né? Ficou. Tá, seu Gomercindo, muita gente, muitas famílias em Porto Mendes vieram para o distrito, migrando de Bituruna para Porto Mendes. Para Porto Mendes. O senhor sabe por que esse pessoal saiu de Bituruna para vir a Porto Mendes? Não, como eu falei, né? O Roberto perdeu aquela campanha política. Certo. Ele veio aqui e ele pegou essa terra para vender, que era da Pinho e Terra, né? E ele veio lá e começou a fazer propaganda. Aquele que tinha votado para ele, se quisesse vir, ele tinha achado uma terra nova, uma terra boa, né? Daí vieram toda essa gente e começaram a vender as terras lá para vir morar para cá. Quando o senhor fala do Roberto, é o Roberto Bespales, que a maioria do pessoal, maioria não, quase todos os moradores de Porto Mendes chegaram a conhecer porque era o farmacêutico. Sim, ele morou lá. Anos sim, lá. Ele era um homem conhecido, né? E com grande experiência na área da saúde, né? Por muitos anos, né? Tá, mas ele perdeu por quantos votos lá a eleição? Ele era para ganhar lá, a pesquisa era 200 votos, né? Certo. E perdeu lá, parece que, não sei se era 14 ou 15 votos. O senhor me contou que na época a eleição, os votos eram contados na comarca de Palmas, né? Na comarca de Palmas, ele ia contar e não abria as urnas lá. Acho que os fiscais que do outro partido que ia junto, eles iam dormir, e daí ele disse que eles trocavam as cédulas. Ah, é? Então, ele disse que foi roubo, né? Pois é, porque o senhor disse que foi depois de 14 dias que saiu o resultado e o Roberto ficou desgostoso com isso. Sim.
Daí ele tinha um amigo para cá já morando aqui, que conhecia? Eu acho que ele conhecia esse Atílio Tonin, né? Que ele era lá da Bituruna também, o Atílio Tonin. Mas ele disse que ele já tinha... Ele estava aqui um tempo lá. De certo, ele conheceu aqui, né? O Roberto conheceu ele aqui. Conheceu o Atílio Tonin ali e ele veio para cá. O Atílio era de Bituruna, então. Era da Bituruna, o Atílio Tonin. Sim. O senhor lembra, assim, o sobrenome das famílias que vieram de Bituruna para Porto Mendes? Tinha os Betti, tinha o Sandi, tinha Bertolini, tinha tanta gente ali. Como é que era aí? A gente não lembra mais, que muitos já morreram, né? Certo. Sim. Mas eram muitas famílias. Muitas famílias vieram para cá. Todos eles eram eleitores do Roberto? Lá a maioria. O que vieram para cá era que ele tinha acompanhado. Era tudo partidário, ele na campanha da eleição para lá. Talvez tu conhecia o Oswaldinho, que foi prefeito ali em Guaíra? Sim. Então nós, aquele ano lá, nós fizemos campanha para o Roberto, ele é o coordenador. Eu ia junto, né, nas vilas ali fazer propaganda, fazia comício. Pois é, a dona Ada faleceu esses dias, né? Faz umas 2 ou 3 semanas, se não mais. Eu conheci uma menina nova, essa Ada ali, né? Sim, então, eu era companheiro dele, que nos ia, daí o Domingos Caramella, que era um deputado lá, que era do mesmo partido, né? Daí ele deu um jipe para nós. Nós fazia propaganda, né? De dia, de noite, ia fazer propaganda, né? Comício, né? Com esse Oswaldinho da Silveira, que a mulher morreu agora esses dias. Eu cheguei a conhecer a esposa e a família da Ada também, do Silveira, né? Mas também do Dionísio Scaramella, conhecia. Ela era a Ada Benassi de Silveira. Benassi, isso. Era prima do deputado Valdir Rossoni. Sim, as duas irmãs, era irmã, as duas mulheres dessas. As duas irmãs, né? Tá. O senhor veio solteiro para Porto Mendes? Eu vim solteiro. E casou aqui em Marechal Rondon, o senhor estava me contando? Casamos. Fui um dos primeiros casamentos aí de Rondon. Tinha uma igrejinha pequena ali. Ali perto da praça, né? Sim. O senhor casou com a Elvira Pádua, também era lá de Bituruna? Ela de Bituruna. A família dela veio toda para morar aqui em Porto? Veio para cá, mas depois o tio dela foi embora. Foi lá para Santa Isabel, ali no sudoeste, o tio dela. Certo. E de lá ele tinha uma menina, a menina casou com um lá que era do Rio Grande, lá ele foi morar e morreu lá perto de Porto Alegre. Tá. A menina casou com um que é um gaúcho, né? Certo. E estava ali, de repente ele foi lá para a gente dele lá e o tio da minha esposa ali morreu lá perto de Porto Alegre, lá no lugar lá. E o senhor e a dona Elvira tiveram quantos filhos? 3. 3 filhos? Tem uma menina e 2 homens. Tá. O senhor sempre morou na linha Santos Dumont, o senhor estava me contando? Sim. Entrou pioneiro ali, derrubando o mato? Derrubando o mato e sempre fiquei ali. Mas o senhor derrubou o mato ainda na época que estava solteiro ou depois? Sim, já tinha feito umas roças, né? Já tinha feito roça, construído uma casinha? Tinha feito uma roça, né? Depois eu voltei para lá que meu pai estava meio doente, daí fiquei lá um pouco, depois... lá em Ampere, né? Lá em Ampere, depois voltei aqui, daí eu casei, depois eu vim morar aqui. Tá, quando o senhor derrubou o mato, achou muita madeira de lei ainda ou estava pouca madeira de lei, ipê, peroba, cedro? Tinha ainda, mas só que levaram bastante. Tu viu o museu que está ali em Porto Mendes? Sim, conheço. Então, a maioria isso ali que tinha aquele carinho que se carregava as toras e tem aquele caretão que tem as rodas grandes, foi desfilado uma vez aqui no governo chefe. Sim. Então, esse argentino me contava que ele era puxado por cavalo. Certo. Eles cortavam o pau só no toco e na ponta e amarrava ele embaixo e aqueles cavalos puxavam até onde fazia o estaleiro, onde aqueles jipão carregavam as toras. E para levar lá para o porto? Eu levava lá para o porto e de lá tinha o carinho, estalerava lá e com o carinho eles descia lá, o navio parava embaixo e ele soltava as toras dentro do navio. Aonde que o senhor pegou as madeiras para construir a sua primeira casa? Não, eu derrubei no mato mesmo. Sim, mas depois o senhor teve que serrar a madeira, teve que fazer os esteios. Foi cerrado lá na serraria, lá em Porto Mendes mesmo. A serraria de quem que era o dono? Era o... Como é que era? O velho Krieger, chamava Krieger. Ele tinha uma serraria e outro lá embaixo também. Tinha uma que era da companhia ainda, né? Da Pinho Depois e Terra. O Vivaldo comprou ela.
O Vilibaldo também tinha O serraria. Vilibaldo Hoppe comprou a serraria que era da Pinho e Terra. Que era da Pinho e Terra, era da firma, né? Certo. Então ele comprou aquela serraria, depois ele serrou muita madeira para nós. Né? Quantas serrarias tinha em Porto Mendes na época ali, que de 60, 70? Tinha essas duas ali, né? Tinha essas duas serrarias. Quantos moinhos lá em Porto Mendes? Tinha só aquele lá, moinho, que estava lá na beira do São Cristóvão, lá embaixo. Depois foi ponhado o Hugo Rabe ponhou na vila lá. O Hugo Albert, né? Isso, sim, que era um senhor de Quatro Pontes, né? Sim. Que casou em Quatro Pontes, solteiro, e foi morar o Hugo, sim. Conheço a família. Ele tinha um moinho na vila lá. Na vila, né? Que era tocado a luz depois, né? Que depois instalaram. Né? Da onde que o senhor morava até a vila, dá quantos quilômetros? Acho que dá uns 3 quilômetros da vila para si. E o senhor fazia esse trajeto sempre a pé? Ou a cavalo? A maioria. Depois a gente foram comprando os cavalos no começo, né? Certo. Vinha para cá, veio de Catarina, para cá e para lá, trazia os cavalos, senão o país tinha ali, né, os fazendas, uns cavalos chucros, né? Certo. A gente pegava os domadores, domava um pouco, daí comprava um cavalo ali. É muito comprado do país, né, os cavalos ali. Tá. O senhor chegou a levar muito milho para a moinha, para a farinha? Sim, nós íamos no moinho, sim. Às vezes ia a pé, às vezes emprestava um cavalo quando não tinha, né? Para levar o milho no moinho para moer? Talvez quando estava lá embaixo, ainda lá para baixo do relieve, lá na onde que descia o rio São Cristóvão, tinha o moinho. Pegava um cavalo, emprestava e levava o moinho para moer lá no moinho. Qual era a alimentação na época? Que o pessoal mais era pão de milho, fubá, como é que era? Muita mandioca a gente comeu aí no começo. Tá. Não era tanto pão, né? Certo. Muita mandioca, batata doce, né? E dava bem? Dava bem, ali terra nova, dava só para ver que coisa. Sim. Valia a pena plantar, que lá em Bituruna era uma terra magra, terra seca, quase não dava mandioca. Tá, cana-de-açúcar, muito. Sim, lá era a terra a maioria era pinhal, embuia. Lá em Bituruna, né? Taquaral, né? Terra fraca para plantar. O senhor me estava me contando antes que lá em Bituruna o pessoal, os que tinham alambique, tinha todas as instalações na beira do Rio Iguaçu? Tudo, lá tinha uns 8, 10 alambiques, tudo na beira do Iguaçu, porque não dava jada, né? Porque o rio dava serração. Serração, né? Então não tinha jada lá. Tá, perfeito. Qual foi o primeiro alambique em Porto Mendes? Tinha depois eles punharam ali em Porto Mendes, tinha um lambique lá. O senhor lembra? Um lambiqueiro que ele era lá de Bituruna, ele foi morar em Bom Sucesso para lá de Pato Branco. Sei. E tinha o sogro ali, de lá de Bom Sucesso, ele veio botar o lambique ali. Daí botaram o lambique ali em Porto Mendes mesmo. Mas ficou muito tempo ali com o alambique? Ele ficou muito tempo lá. Depois não sei que fim, quando foram indenizados lá, eles foram indenizados. Por causa da Itaipu, né? Daí terminaram com o lambique que foi indenizado, né, que estava, né? O senhor estava me contando que as únicas linhas que ficaram, acho que ali em Porto Mendes, depois da indenização, era a linha São Carlos e a Santos Dumont? A linha paulista, né? Também ficou? Também ficou. Ficou de todas as linhas, ficaram 3? Ali, né, que descia a lagoa ali para o lado do Paraguai, ali foram indenizados quase tudo ali. Todos eles, não é que largou tudo as terras, né? Mas porque a reserva dava 100 metros, né? Então quem tinha uma chácara lá, essa reserva ali, 100 metros, tirava muita terra, né? Certo. Então a Itaipu indenizou tudo, né? Indenizou muita gente que nem podia ter ficado ali, né? Certo. Então por causa dessa reserva ali, né? Indenizaram muito chacreiro ali, né? Então a maioria era chácara ali, né? Então foram embora lá, venderam lá para Itaipu, e ficou toda essa sobra. Depois Itaipu foi vendendo esses pedaços que ficou fora ali, né? Certo. Me diga quais foram as maiores dificuldades no começo da sua vida em Porto Mendes? Ali a mato, olha, entramos no mato assim, quase sem recursos, sem nada, né? De lá para cá era só estrada de chão. E daí tinha um primo que morava lá em Bom Sucesso, perto de Pato Branco, ele já era um cara meio bom, tinha comprado uma caminhoneta, não sei se era uma C10, e daí ele veio lá em casa. Daí o falecido pai, tu podia levar a mudança para os filhos lá até Porto Mendes? E daí ele disse, meu Deus, é muito longe. Eu não vou pôr essa caminhoneta nova lá para levar um pouco de mudança para lá. Eles podem ir com ônibus, também carrega. Ele não quis vir com a caminhoneta, né?
Ele achava que era muito longe e estrada não tinha quase, né? Estrada ruim, né? Naquela época tudo estrada de chão, né? Então ele disse, não vou pôr esse carro novo na estrada. Daí nós viemos de ônibus, que levamos um pouco de traia assim, coberta, lençol assim, uma pouca de traia e fomos passando assim. Chegamos ali, daí casa não tinha. Daí um vizinho lá, ele tinha feito uma casinha, daí ele me deu uma meia água para eu poder morar, né? Porque não tinha onde ir. Daí ele me deu uma meia água, fiquemos 2 anos naquela meia água lá, até que começaram, daí mandamos serrar uma madeira, fazer a casa na nossa colônia. Na colônia lá. É. Então esse vizinho era próximo da sua colônia ali ou era? Sim, ou era próximo, ele era lá da Bituruna, era o Quintino B. É por causa só para esclarecer, a linha Santos Dumont ganhou esse nome por causa da escola, mas antes era a linha B, né? Era a linha B, sim, depois trocaram, né? Punharam para a linha Santos Dumont. O senhor acha que foi certo trocar esse nome? Eu penso assim, que talvez em homenagem aos pioneiros. Em homenagem dos primeiros que entraram. Dos primeiros a entrar, devia ter ficado a linha B, né? Depois trocaram lá, né? E lá foi feita a primeira escola, foi naquela linha lá que tinha 2, 3 moradores, tinha os pés meio grandes, né? Daí o Lindo Lampe fez a primeira escola ali, né? No interior de Porto Mendes foi que construído na linha. Daí ele fez a primeira escolinha do interior, foi lá. Né? Quando cheguei ali, ele já estava eleito. Eu não sei se ele foi eleito em 1959. Não, 60 foi, em 60. Ele assumiu em 61. Em 61, pois eu vim ali em 160 comprar a terra. Certo. Então, em 61. Então conta que a história ali dessa estrada de ferro ali, que Eugênio Quadros se elegeu presidente da República, o homem da vassoura. 59. Então deu no jornal assim, que essa estrada de ferro ali, essa companhia ali da Argentina ali, essa Mata Laranjeira, nunca pagou imposto. É possível. E quem mandou tirar essa estrada de ferro foi Jânio Quadros. Certo. Deu no jornal, deu tudo, sim, né? Ele achou essa coisa ali, disse que me intimou essa Mata Laranjeira ali, disse que não quis pagar os impostos. Então ele mandou tirar a estrada de ferro e parar o porto, né? Tá. Vamos voltar de novo. O senhor lembra o nome do primeiro professor, da primeira professora da escolinha lá da linha Santos Dumont? Esse ali era o homem que deu a terra ali, Eduardo Tortato. Tá. Então ele tinha o Gero e a filha dele era professora. A filha do seu Tortato era a professora? Então fizeram a escolinha lá, mas muito não queria aceitar essa professora. Não sei se ela morava ali há anos. E daí o homem disse, eu vou dar a terra, porque a escola era para ser feita lá na encruzilhada, né? Marcava no mapa, mais para lá. Tinha uma encruzilhada que ia para a linha paulista, lá era marcado a escola. Mas como esse Tortato ali era um homem que tinha visão negócio de água, então quando veio o Lindo Lampe, que era o prefeito, ele disse, olha prefeito, onde que é marcado a escola não dá água porque tem a laje por cima e não dá água ali, né? Nós temos que fazer a escola onde que dá água, como é que vamos dar água para a pesada da escola? E daí deu uma encrencalhada entre os vizinhos lá, porque um queria ali, porque estava marcado ali, mas o prefeito falou, tem que ver a água primeiro, né? O homem aqui é técnico nessa coisa ali, olha, a estrada passava ali, a laje já estava ali por cima, né? Ele disse, o homem falou, aqui não dá poço, não dá água. Então o homem tinha dado uns 100 metros para lá, né? Ele disse, o homem dá a terra, a filha dele é professora e ele vai construir a escola. Ele era carpinteiro. Daí a turma aceitaram, né? Então disse, ali vai ser a escola, o homem tem água boa, eu fui ver água, um poço na terra vermelha, uma água limpa, água boa que dá para piazar. Então vamos fazer a escola ali. Então foi feita ali a escola. Por quantos anos funcionou aquela escola da linha Santos? Funcionou um ano, saiu aquela professora, daí essa outra que era ali, era aquela que era casada com meu irmão, que era filha do João Beto. Ela era uma professora boa, uma professora, ela era freira. Então deixou de ser freira, ela veio para casa, daí a outra lá foi embora, a professora. Daí ela pegou a escola, ela lecionou até fechar a escola.
Até fechar. Fechou por causa da Itaipu, não? Ou porque muita família saiu? Não tinha mais aluno, né? Não Aham. tinha mais aluno. Porque a maioria quase ginásio não tinha. Aquela época lá, vamos falar que o melhor prefeito foi o Werner Scherer, foi um dos melhores. Werner Wander. Ele foi o segundo prefeito, né? Certo. E depois ele foi deputado estadual, nós votamos para ele, mas para depois foi deputado federal. E junto com o Hélio Rus também, ele ajudou, que era dupla, né? Werner Wander e o Hélio Rus. Eles trabalharam muito, né? Essas escolas aí do interior, foi feita tudo nesse mandato ali daquele deputado estadual, né? E o Hélio Rus era ali de estadual, né? Então fizeram muito, porque ele ficou 3 anos deputado federal, o Werner. 3 mandatos. 3 mandatos, né? E 3 mandatos aqui do Paraná. Né? Certo. E depois ele passou para o federal e o Hélio Rus era deputado estadual. Então esses dois aí trabalharam naquelas escolas lá, a maioria que foram esses 2 deputados ali que trabalharam mais aqui em Rondon. Na época do Werner Wander, a construção da escola, depois veio o Delmo Similo Persch, depois veio o Almiro Bauerman, todo mundo se envolveu na educação. Entrou os militares, deu 3, né? Sim. Tem o Werner Scherer, o Almiro Delmo Persch, o Almiro Bauer. Como é? Almiro Persch. Isso, o Persch, daí o Almiro Bauer, mas daí o Werner Scherer. Sim, era deposto pelo governo, né? Sim. Que era área de município, federal, né? Na época que o senhor entrou ali na linha Santo Dumont, deu muita família aí como moradores, né? Sim. Hoje, como é que está a linha lá? Hoje não tem quase ninguém. Os mais velhos, esses vizinhos que vieram, morreram tudo. E os filhos não ficaram na colônia? Os filhos foram embora, quem para cá, quem para lá, e está quase tudo abandonado. Quantas famílias moram ainda na linha Santos Dumont? Eu vou contar lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6 famílias acho que moram ainda lá. E antes, no começo? Cada colônia tinha uma, né? Família grande, né? Era tudo bastante gente. Quase não tem mais ninguém. Piazada Nova quase não tem ninguém. Não tem ninguém. Mas voltando um pouco para Porto Mendes, o senhor recorda quem foram os primeiros comerciantes em Porto Mendes? Foram os Aliev, né? Os Aliev, depois entrou o Arno Machimbach, o Roberto trouxe de lá, ele era comerciante lá, daí ele ponhou também uma casa de comércio ali no começo. Depois ele desistiu, ele tinha que vinha o hoteleiro que estava lá era um conhecido lá de Bituruna, Jaime Strosny. Fez o hotel lá, daí o Roberto trouxe esse homem para cuidar, deu o hotel para ele, né? Ele era do comércio. O hotel em Porto Mendes? Depois ele resolveu de voltar para a União da Vitória, daí o Arno Machimbach comprou esse hotel ali, ficou ano de hoteleiro ali, né? Essa é uma novidade para mim, eu não sabia que tinha hotel em Porto Mendes. Sim. Era muito movimentado aquele hotel ali? Tinha, mas chegava bastante gente ali, que vinha ali, vinha excursão de tudo veterano, né? Então a maioria parava no hotel dele ali, né? De noite, né? Ficava 8, 10, 15 dias ali, comprar terra, né? Então a maioria parava no hotel ali dele, né? E depois o Arno Machimbach, daí ele deixou a loja lá e ele pegou o hotel ali. E o Jaime Strosny lá foi morar lá em União da Vitória, ele mudou para lá onde ele era de lá, né? E daí ele foi embora para lá. A gente escuta muita história aí que os Aliev ajudaram muita gente aí no começo, com a casa de comércio. Os Aliev foram, olha, não se pode falar nada de mal deles, que eles ajudaram gente ali, que se não eram os Aliev, muito tinha voltado embora. Não tinha como viver ali no começo, né? Ruim, sem dinheiro, mato. E não tinha, eles que davam o mantimento para sustentar, tu pagava quando engordava um porco lá, né? Nossa família ali era de levar ele de mão para cima, que foram, sempre falavam com o Aldo, Pedro, né? O Vitorino, meu Deus, disse, se não era vocês ali, ou eles morriam ou eles voltaram onde que vieram ali. Quase não tinha, né? Vieram tudo gente meio pobre lá, aquelas terras eles botaram meio fora para vir ali, meio barato, né? E aqui não dava para construir já. Então faziam um ranchinho a vez de capim ali.
E levava um ano para fazer o primeiro dinheiro. Daí a firma, quando chegou o Roberto aí, como pediu para a firma, faz umas casinhas aqui onde que é a vila ali, não tinha ninguém ainda, né? Faz umas casinhas meio à toa ali. A vez chegava a mudança lá, entrava 3, 4 mudanças numa casinha lá, até que eles preparavam a começar a cortar o mato. 3, 4 famílias, tudo juntado numa casa só. O senhor sabe por que foi instalado o Porto Mendes, onde que está instalado hoje? Podia ser em outro lugar instalado a vila de Porto Mendes. Por que foi iniciada a vila onde que ela está hoje? Foi iniciada ali porque o Atílio Toninho, ele tinha a casinha ali que ele revendeu a terra, né? Tinha só a casa do Atílio Toninho, onde que é a vila ali. Ali era o escritório do Atílio Toninho, que era o vendedor. Toninho. A vila era lá no Porto, né? A vila era lá no Porto. Sim. Mas lá era, daí ele fez a casinha lá, ele começou a pôr o escritório lá, daí escritório de venda ali? De venda ali, daí começou. Ali que ele criou a vila também, o Atílio. Ele criou a vila ali, para cima do Porto, né? Certo. Ali dava uns 3 quilômetros ou mais? Dá quase 5 quilômetros. Quase 5 quilômetros. 5 quilômetros para ir no Porto lá da vila ali. Tá. Me diga uma coisa, a Porto Mendes tinha 2 ou 3 fecularias, aquele que tirava farinha de mandioca, fazia polvilho. Tinha ali na beira do São Cristóvão, como é que era o nome? Silcio era o nome dele. Põe uma farinheira ali na beira do São Cristóvão. Eu me recordo do Giuseppe Macchione, que também... O Giuseppe Macchione, sim, ele tinha o cartório ali também. O cartório era dele? Sim, o cartório era do Giuseppe Macchione. Ele é cunhado do Vilibaldo. Isso, do Vilibaldo. Ele mora hoje em Curitiba, o Giuseppe Macchione. Eu conheço. O Macchione, ele tinha um cartório ali, fazia declaração de bem, uma coisa, outra. Certo, lembro do escritório dele, né? Depois ele veio morar aqui na cidade, trabalhou na Copagri. Não sei que fim que ele fez, ele tinha ido para a Itália uma vez, né? Sim, ele visitou a Itália, ele lançou um livro onde ele escreveu toda a história dele, desde a saída da Itália, a vivência dele aqui no Brasil, tudo isso ele colocou num livro. Hoje ele reside em Curitiba, né? Ele está lá beirando os seus 100 anos já. As últimas fotos que eu vi dele, estava bem de saúde ainda, né? Ele ficou ano em Porto Mendes, o Giuseppe Macchione, né? Ele tinha a fécula entre a vila de Porto Mendes e o antigo Porto Mendes, né? E o antigo Porto Mendes ali no meio, aí na beira do Rio São Cristóvão, ali era. Era 2 féculas que tinha ali em Porto Mendes ou era 3? Eu não sei, acho que era 2. Tinha mais uma aí, não me lembro mais de quem que era. Ali no São Cristóvão também tinha uma usina de produção de energia elétrica, né, para a vila. Sim, antes de chegar... A primeira energia foi pegada no São Cristóvão, lá fizeram lá a usina, lá onde que descia, lá onde que era o moinho. Aí tiraram o moinho, as máquinas estavam lá embaixo, desciam por uma escada lá embaixo. Nós visitamos muitas vezes lá a primeira usina, né? Sei. Então era lá, desciam uma escada lá, até o filho Giolino Bertolini, que era um conhecido de lá, ele cuidava dessa coisa ali. Quando o senhor fala conhecido Bertolino, lá de Bituruna, né? Lá de Bituruna, ele cuidava da usina ali, e nós descia volta e meia, não era amigo desde lá, né? Essa usina funcionava 24 horas ou era só um determinado número de horas por dia? Era 24 horas que funcionava? Eu não sei qual a hora que ele cuidava lá, mas acho que era dia e noite, né? Dia e noite, sempre tinha energia. Sempre tinha energia, assim, na vila ali, tudo tinha, né? Tudo pegaram ali. O senhor recorda quem foi o primeiro subprefeito de Porto Mendes? O primeiro? Não foi o Alberto Lemke? Ele era o administrador. Ele não era prefeito, era o vice, ele marcava que era o vice-prefeito, mas ele trabalhava lá em Porto Mendes, fazia lá. Ele era também... Pagava imposto, né? Ainda tenho nota dele lá, né? Ele que era o administrador da Pinho e Terra. Ele ficou no lugar do Atílio Toninho ou não? Não, foi o Roberto que ficou no lugar do Atílio. Ele era que nem o vice-prefeito ali, ele fazia documento lá da prefeitura. O subprefeito, né? O Alberto. Ele pagava imposto lá, né? Pagava tudo lá em Porto Mendes, né? Qual era a atividade do Alberto Lemke lá em Porto Mendes? Ele era agricultor? Eu não sei depois que fim que ele fez que ele saiu de lá. Sim, mas antes o senhor chegou, ele era da agricultura também? Quem? O Alberto Lemke. De certo, ele tinha terra lá porque ele era agricultor no começo, mas ele era um homem estudado, né? Depois pegou ali de cobrar imposto, a prefeitura punhou, né? Certo. Tá. A linha Santos Dumont tinha igreja lá com cedo ou toda a comunidade vinha para a igreja em Porto Mendes? Não, é tudo em Porto Mendes. Porto Mendes. Sim.
Como que é o nome lá da paróquia? Sagrado Coração de Jesus, né? O senhor participou da construção da igreja lá? Desde a primeira igrejinha era ali perto da praia ali. Certo. Perto da praia, Sim. onde que tem a lanchonete ali era a primeira igrejinha. Certo. E depois lá foi feita uma igreja lá em cima, com o falecido padre. José Gärtner, não? O falecido padre José morreu ali. Eu não sei se foi no tempo dele ou se foi um antes que vinha lá não sei de onde. Foi feita a primeira igreja. Sei que o primeiro bispo foi o Dom Armando lá que veio benzer a igrejinha. Inaugurar essa igreja. Né? Não, era o padre José mesmo, porque ele era de Mercedes. Sim. Era o vigário lá. Isso. E depois entrou outro vigário e o bispo disse que era meio velho e era para descansar. E ele gostava de pescar. Era o padre pescador, ele vivia, o prato dele era o peixe, né? Chamava o padre pescador. E o senhor chegou a pescar com ele? Hã? Chegou a pescar com ele, seu Comercino? Não, eu não fui pescar porque ele morava ali, nós morava fora, mas ele era o padre pescador. Muitos iam da vila ia junto, né? Ele punhava uma meia de pinga naquela batina que era muito grande. Volta e meia ele dava um trago. Dava uma chupada, né? Eu disse, é bom volta e meia, né? Certo. Então o bispo daí vieram ali pedir um padre em Porto Mendes, daí como ele tinha terminado lá em Mercedes, né? O bispo disse, pode ser esse padre José que pode pegar, rezar a missa, ficar aqui em Porto Mendes, né? Já é um padre que não pode mais pegar a paróquia, né? Certo. Então ele pegou lá, né? Ficou tempo lá. E depois deu um problema na coluna, assim, que quase não caminhava. Daí ele disse, eu vou para a Alemanha, vou me curar lá. E daí ele foi para lá, punhou aquelas platinas lá, e ficou tempo lá na Alemanha. Depois de repente ele veio e voltou ali. Só que um dia ele foi levar a comunhão para um doente lá, e quando ele quis embarcar, abriu a porta do jipe, deu um ataque, ele morreu ali, né? Morreu fora do jipe. Ele tinha um jipe, né? Quando ele ia abrir a porta para embarcar, foi levar a comunhão para esse homem ali e morreu ali. Morreu ali, pena fora do jipe. E Porto Mendes perdeu o padre. Ele perdeu o padre. E não veio mais outro padre? Não veio. Depois veio um padre Walter, mas era um padre que estiveram na guerra. Era um padre brabo que Deus o livre. Então ele dos Pia-Fogo. O padre José era um padre manso, né? E esse padre ali, ele estava submetido àquele tempo do Hitler, eles escaparam do campo de concentração, o padre José falou. Ele, esse padre Balti, mais um, diz que estava no campo de concentração, tudo eletrificado, e diz que estava num canto lá e diz que talvez um anjo do céu veio lá e cortou a eletricidade lá, e eles conseguiram sair num canto lá o tempo do Hitler. Lá na Polônia ele estava preso, né? Então ele não podia rezar missa, ninguém podia falar nada, né? Onde precisava atirar, eles tinha que atirar também, né? E daí diz que talvez fosse um anjo do céu que arrebentou os fios lá e eles conseguiram escapar fora. E se salvaram das mãos do Hitler no tempo da guerra, né? Então diz que eles tinham tomado muita injeção, né? Porque isso que eles ficaram tudo meio louco, meio fora da ideia, né? O padre José ainda mais, mas o padre Walter era brabo que era uma fera, né? E outro também. Passou 2, 3 aí que tiveram na guerra, né? Então o padre José contou que eles saíram da campo de concentração assim. Vamos voltar um pouquinho a falar do nosso querido Rio Paraná? Pode falar. O senhor pescou muito no Rio Paraná? Pesquemos aí com esse falecido Adolfo, o Chulupe ali, Carlos Chulupe, não se sabe, as viagens que fizemos não se esperava ali. E qual foi o peixe de mais peso que o senhor tirou do Rio Paraná? Ali tinha que é um tal de Amaro, que ele veio lá, ele era de Bituruna, ele veio ali e ele só vivia da pesca. Então ele pegou os maiores jaú ali, 70, 80, 90 quilos. Ele foi o maior pescador aí da história. Aí do Porto Mendes, aí de Mário Machado Rondon. Ele morava ali em Porto Mendes, mas o serviço dele era pescar só.
Vivia em cima do rio. Ele tinha um barraco lá na beira do rio e o dele era pescar, vendia peixe, né? Então ele foi o maior pescador que pegou o jaú maior, foi este ali. O senhor chegou a tirar, o senhor mesmo tirar algum jaú do Rio Paraná? Meio pequeno sim, mas grande não. Muito um jaúzinho ali, meio pequeno, aí foi pegado diverso, né? Pegou muito dourado também? Dourado, pintado, não era tanto, né? Mas o mais era o mandi. Então o mandi, quando vinha o cardume ali, onde que descia o São Cristóvão ali ficava uma semana esse cardume ali. E daí a turma começava a pescar, eles anunciavam na vila, né? Nós ia descer lá, pegava mandi de sacado. Era um peixe branco, né? Não sei se tu conheceu ele. Cheguei a conhecer. Então ele dava aquele cardume, às vezes ficava 8 dias ali no remanso, ali onde que caiu o São Cristóvão. Mas a gente fez pescada ali de sacado. Nunca vi tanto peixe, era só quando dava o cardume ali, né? Certo. Voltando um pouco a Mata Laranjeira, o senhor chegou, desceu o carrinho lá embaixo? Eu fui ver o carrinho, eu vi tudo lá onde que surtava as torres. Só que a Mata Laranjeira, ela trabalhava com erva, né? Certo. Não tinha mais madeira. Sim. Mas o carinho, tudo, eu investiguei tudo ali. O senhor lembra quem era o comerciante ali que tinha ali lá em Porto Mendes? Não lá na vila. Lá na vila era os alheiros. No Porto. No Porto. Tá. Então vou contar a história desse comerciante ali, então, do Joaquim Cavalheiro. E eu cheguei aí na vila e não tinha barbeiro ali. E daí falei, mas não tem barbeiro aqui para cortar cabelo, meu Deus. Ele disse, olha, é só no Cavalheiro, lá no Porto tem um paraguaizinho que ele, às 2 horas ele vem do Paraguai cortar cabelo. Atravessa o rio de canoa, né? Daí peguei um amigo meu e digo, vamos descer no Porto cortar os cabelos. E esse homem, ele era sentado assim, tinha uma porta ali, ele não atendia ninguém sentado assim, era um dia de calor perto do Natal, paletó em cima. Quando chegava alguém, ele batia, daí a mulher vinha atender. Ela era a dona Emília. Então ele ficou me fixando os olhos, aquele dia lá eu era novato dali, né? Aquele homem não me tirava os olhos de cima. Digo, será que tem... Fiquei imaginando, digo, o que será que ele quer? Foi daqui, foi dali, ficou meio disperso, os outros foram para lá, ele me fez sinal, vem aqui. Daí chegamos num canto lá, daí ele disse, você é novato daqui? Sim, digo, cheguei esses dias, eu cheguei aqui porque lá não tem barbeiro, falava que aqui vem um barbeiro, ele 2 horas ele vinha do Paraguai, né? E foi prosseando daqui e dali, daí ele me pediu, onde você nasceu? Disse, mas eu sou nascido lá em Bituruna. Bituruna? Até eu conheço que nem a palma da minha mão. Digo, mas como que o senhor andou naqueles lados lá? Disse, eu estava em Palmas. Digo, mas por que o senhor veio para o Paraná, morava lá e andava todos esses lugares naquela época? Ele disse, ele era revolucionário de Rio Grande e era procurado pela polícia. E ele se escondeu no Paraná ali. Morava em Palma, ele me falou. Ali é um lugar seguro. E ele disse, tu viu falar que a coluna Preste passou aqui em Porto Mendes? Sim, vi falar. Então ele disse, quando ela passou para o Paraná, eu me engajei junto com essa coluna Preste. E chegamos ali, disse que tem essa ponte queimada ali atrás, não sei se era no Rio São Francisco, ali atrás. Santa Helena ali. E a turma do governo vinha atrás, a força do governo, que era aquela expedição lá. Como é que era o nome do homem lá que tinha perdido por Getúlio Vargas, né? Luiz Carlos Prestes? Carlos Prestes. Daí veio, passou a coluna Prestes ali e eu me ajuntei. E disse, e quando nós chegamos ali, nós queimamos a ponte. E pensava que as forças do governo estavam para trás, em vez de elas já estavam em Guaíra. Quando chegamos aqui, de certo eles tinham rádio amador, não sei, né? Ele disse, nós soubemos que as forças do governo já estavam em Guaíra esperando a coluna Preste. E daí não tinha outra saída. Ele disse, eu fiquei aqui. Na coluna Preste passou o rio e entraram para o Paraguai agora, foram sair lá no Mato Grosso, lá para cima. Disse, mas eu daqui eu não acompanhei mais a coluna Preste, fiquei. Eu vi que era um lugar bom aqui para mim. Ele era meio corrido Rio Grande, né?
Disse, eu fiquei ali, não cumpria mais a coluna Preste, fiquei aqui. E daí ele disse, eu era comerciante lá em Palma e fui buscar mudança lá. E disse, me instalei aqui. Disse, estou indo. Daí ele deu uma chacoalhada, assim, levantou de pé. Eles tinham 38 cada lado. Digo, por que tanta arma assim? Ele disse, eu sempre usei armas. Só que quando dava algum problema aqui no Brasil, ele disse que tinha um amigo, passava o rio e ia para o Paraguai. Ele ia para o Paraguai, se escondia, às vezes 15 dias sem voltar. Qualquer coisa que dava no Brasil aqui. Porque ele era procurado para a justiça lá do Rio Grande, né? Ele era revolucionário lá contra o governo, né? Então ele era procurado por isso, que ele se escondeu lá, conhecia tudo aqueles lugares lá. E ele morava em Palma, ele me falou. Só para falar para o senhor, hoje nós temos o dia 3 de fevereiro, né? 3 de fevereiro. É o dia que estamos gravando essa entrevista, é numa quinta-feira. No dia 3 de fevereiro de 1927, o Luiz Carlos Prestes entrou na Bolívia e deu fim à revolução que ele estava no comando. Então, só para informação aí, foi no dia 3 de fevereiro de 1927. Na Bolívia ele entrou? Na Bolívia, e ficou um tempo por lá, empregado numa empresa lá. Era mais ou menos 620 homens ainda que estavam seguindo que eles perambularam pelo Brasil cerca de 36 mil quilômetros antes de chegar na Bolívia. Eu não sei, o Joaquim ali me contou quantos cavalos que ele tinha ali. Quando andava com essa, que cada onde ele passava juntava gente, né, que acompanhava essa coluna Preste ali, né. Mas fizemos uma excursão lá na Aparecida e fomos até Rio de Janeiro lá, ver o Cristo Corcovado lá. Certo. Então um homem me contou lá dessa eleição de Getúlio Vargas e de Luiz Carlos Prestes. Certo. Então diz que fizeram uma falsidade na cédula, que ele roubou a campanha, porque a campanha indicava Getúlio Vargas como presidente naquela época, né? Então o nome da cédula era Getúlio Dornelles Vargas, o nome completo, né? Certo. Então o Carlos Prestes fez só Getúlio Vargas, uma parte da cédula, né? E esse homem lá no Rio de Janeiro era um homem velho que contou toda a história lá. Ele disse que aquela que não era Getúlio Dornelles Vargas já anularam, que ele era só Getúlio Vargas, já anularam. Então o Prestes ficou vencedor da eleição. Certo. Mas depois Getúlio Vargas descobriram a ladroagem que eles tinham feito. Por isso que ele fez a revolução e chegou lá e não foi ele teve que denunciar, né, quem subiu à presidência foi Getúlio Vargas. Exatamente. Pois é, seu comerciante, chegamos no final do nosso horário, tem 45, nós podíamos ficar conversando mais ainda muito tempo. Sim. Quero agradecer que o senhor veio, se dispôs de vir de Porto Mendes até aqui, se ofereceu para dar essa entrevista. Sim. Agradeço que o senhor veio conceder essa entrevista para nós aí, por cada personalidade da semana. Muito obrigado de tudo ali.